Chegou a hora de respirar fundo e relaxar. Aqui nesse programa sempre teremos um bate-papo leve e descontraído, trazendo informações, dicas muito importantes e acessíveis para todos, desde a tecnologia mais moderna até os conhecimentos milenares. Hoje eu trouxe para este programa um casal que conhece muito sobre o assunto. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta, hoje com o Luiz e a Arlete. Por favor, eu vou pedir para vocês se apresentarem e dizer um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. O que será que é? Margot primeiro. Então, nós somos da Orgonites Nova Era e a gente vai falar um pouquinho a respeito desse produto maravilhoso que vai ajudar uma imensidão de pessoas a melhorar sua saúde, seu bem-estar, seu humor, enfim, a pessoa como um todo, né? A parte holística. Eu sou terapeuta, né, há muitos anos, eu sou mestre Reiki há 25 anos, sou massoterapeuta, enfim, uma série de terapias que durante esses anos eu consegui fazer e abandonei agora porque os orgânicos tomaram conta do espaço. E para nós foi fantástico, espero que seja para todo mundo que possa ter um orgonite. Bom, eu só sou carregador de piano. Eu não tenho nada de anormal, né? Nós começamos a Orgonites Nova Era em 2016, oficialmente em novembro, mas nós já estávamos desde 2015 produzindo e tal, né? Sou químico, a Arlete também é química, minha vida toda foi de pesquisa e desenvolvimento. E quando nós entramos para o mundo holístico, né, que eu conheci esse dispositivo maravilhoso, né, porque durante a minha vida profissional eu sempre tive muito problema que eu não dormia, tinha sérios problemas para dormir. Então você sabe que a pessoa que não dorme durante muito tempo tem vários problemas, né, emocionais e tal. A privação de sono pode causar um monte de coisa, Alzheimer, demência e tal. Eu ainda não escapei dessa possibilidade, porque foram quase 25 anos sem dormir. E quando a Arlete me apresentou o orgonite, porque eu estava trabalhando na época a possibilidade de construir caixas orgânicas, que tu também sabe o que é. Quando eu conheci o orgonite, aí eu descobri um mundo diferente. É um mundo que realmente tinha uma tecnologia, vamos dizer assim, muito mais acessível do que parecia ser a caixa orgânica. Para mim era mais factível o orgonite. Né? Eu entendi de cara o que era o orgonite, me apaixonei por ele. Como eu não dormia mesmo quando eu estava viajando a trabalho, então eu ficava de madrugada fazendo pesquisas. Começamos a produzir logo de cara meu primeiro orgonite, né? Para mim já plenamente funcional. A Arlete me ajudou bastante. Como a Arlete, além de ser terapeuta há muitos anos, ela é, sem dúvida, a colorista mais fantástica que eu já conheci na minha vida. É só tu ver o que a gente faz ali. Ela é impressionante. Ela me tirou de cada enrascada profissional que vocês nem imaginam. Então nós dois começamos a produzir orgonite e nos apaixonamos de tal maneira que aí nós juntamos o mundo que a Arlete participava. Você sabe que o cara que faz pesquisa, o mundo é quadradinho, né? Sim. E o que ela fazia era redondo. A coisa não encaixava, mas eu sempre respeitei bastante, porque a Arlete sempre foi uma profissional muito competente, muito dedicada, né? E sempre nós gostamos de ajudar as pessoas. E o orgonite veio juntar os dois mundos. E quando eu conheci o mundo holístico, malandro, olha, eu fiquei ainda mais apaixonado. O que você conhece de gente legal, gente decente, gente boa que quer ajudar, gente que quer participar, gente que está imbuída assim, do melhor dele para dar para aquela outra pessoa. Então, nós fazemos orgonites porque nós gostamos, né? Virou o nosso negócio, né? O negócio da família. Assim como tu também produz orgonites, você sabe que tem que ter dedicação, né? Você é um cara muito mais talentoso que a gente, você tem várias outras, você tem a photokiller, você é terapeuta também, você faz orgonites, você tem um programa de televisão, mas você sabe que produzir orgonite é um negócio sério, né? Você leva a sério, que eu sei que você leva a sério. Então, nós fazemos muito isso. Então, hoje a gente pode bater um papo sobre orgonite, sobre terapias, né? Você é um terapeuta qualificado e reconhecido, a gente pode falar de um monte de coisa, que hoje é bem legal. Se a gente fosse falar sobre tudo que a gente tem a oferecer, não vai caber no programa. Mas nós estamos falando bastante sobre orgonite, só que quem está nos assistindo não conhece. Não conhece. Não.
Então, Luiz, por favor, explica o que é Vamos dar um orgonite. introito assim, via Wilhelm Reich. Vamos lá. Então, para as pessoas que não conhecem, o Reich, na minha visão, ele foi o cientista mais espetacular que estudou e entendeu a sexualidade humana. Ele era absurdamente bom nisso. Esse cara foi discípulo do Freud, né? Aí ele não se desentendeu com Freud e ele migrou para os Estados Unidos. Só que o Reich, na ciência, ele transitou por várias áreas. Sim. A última que começou a entrar naquela tal da orgone, né? Da energia. A energia, orgone. Ele estava desenvolvendo uns trabalhos em biologia para uma empresa, provavelmente de produtos farmacêuticos. Então existem uns bichinhos azuis que chamam bions. Uhum. E aí você vai usando aqueles caras, eles morrem, deixa na placa de Petri lá para depois fazer uma análise e tal. E esse cara foi acumulando um monte de placas. Um belo dia ele chega de manhã, vai pegar umas placas e os bichos estavam vivos. Ele ficou maluco. Aquilo entrou, começou a pesquisar o que estava acontecendo. Ele percebeu que aquelas placas de Petri elas estavam próximo de uma grande fonte de emissão de onda eletromagnética lá naquela parte do laboratório. Ele ficou fascinado com isso, para resumir. E aí ele descobriu a orgone. E a maioria das pessoas não sabe de onde vem o nome orgone. Porque assim, ó, ele era um terapeuta e um cientista da área da sexualidade humana. Então ele disse que para a energia necessária para aquele bichinho reviver, ela era tão poderosa como a de um orgasmo. Daí que vem orgone. Entendeu? E pouco mais adiante, porque o Reich ele era do Império Austro-Húngaro ainda, né? Sim. E soco na cara. E depois, onde ele nasceu, hoje está em guerra. Isso. Verdade. Na Ucrânia. É verdade. Hoje seria a Ucrânia. É verdade. E depois, já na Áustria, o Karl Heinz, que pesquisava, a biografia do Karl Heinz é contraditória, né? Naquela parte que ela é contraditória com relação a que ele pesquisava a caixa orgânica, não tem como, porque tem 30, 40 anos de diferença de um para o outro, não tem como. Então, ele pesquisava o Reich. Só que ele dizia o seguinte, caramba, eu vou pegar aquele trambolho enorme, como é que eu vou fazer com esse troço? Se eu quero, eu quero levar para fazer uma terapia, não dá. Aí ele começou a pesquisar, ele falou, como que eu vou desenvolver um negócio menor e que seja tão bom quanto? Aí ele desenvolveu o orgonite. Porque ele viu lá madeira, metal, algodão, papapá. E aí ele começou a fazer o orgonite e ele colocava lá todos os elementos que a gente já tem hoje, né? Cristal, metal, resina e tal. Só que os orgonites dele, no começo, eles não funcionavam direito. Nos Estados Unidos, né? Um casal de pesquisadores, né? O Don Croft e a Carol Croft, ela é especialista em cristais, ele um cientista, e ele era apaixonado e estava tentando resgatar o Reich. Porque, como tu sabe, ele morreu na cadeia, os americanos queimaram o laboratório dele, queimaram todos... Os americanos não, a indústria farmacêutica. E esses caras foram apresentados ao orgonite. E eles gostaram. E aí o Heinz mandou um monte de orgonite para eles começaram a pesquisar e eles começaram a perceber pelas emissões eletromagnéticas que ele conseguia refletir, elas eram muito inconstantes. Né? E como a mulher dele era especialista em cristais, ela ficou curiosa e começou a destruir alguns orgonites. E ela descobriu o porquê alguns funcionavam e outros não. Cristal piezoelétrico. Então posso aqui mostrar aqui? Por favor. Porque aqui, ó, um orgonite ele é construído com resina. Bota ele assim virado. Assim. Sim, aqui, ó. Ele é construído com resina. A mesma Vira ali para a câmera, para cá. Ali pra aquela câmera. Isso. A mesma quantidade, desculpa, eu sou neófito no negócio. A mesma quantidade em metal e resina e cristais de quartzo piezoelétrico. É lógico que a gente coloca cristal que não é piezoelétrico. Tu coloca também, porque são bonitos e tal. E a gente coloca ainda, eu e o Arlete colocamos uma quantidade muito grande de cristal moído, superfície de contato. A superfície menor tem mais área. Então esse cara aqui é um orgonite. Só que eles perceberam que faltava cristal piezoelétrico. E quando eles colocavam cristal piezoelétrico no sistema, o orgonite começava a funcionar. E aí eles desenvolveram a granada santa, né? HHG. Sim. Foi o primeiro orgonite funcional. Aí, isso foi lá quase no fim de 99.
Eles liberaram, o Karl Heinz já tinha patenteado, mas liberada a produção. Então essa é a historiazinha inicial do orgonite. Então, nós estávamos conversando aqui antes do programa, do porquê tem muita confusão. É uma receita de bolo, tá? Exatamente. Os componentes estão ali. As pessoas não sei por que não usam. Quer dizer, eu sei por que não usam. Você tem a quantidade certa de cada produto, aí você usa o seu talento, sua imaginação para criar as formas, criar os modelos, criar as cores, só que eles têm que ser funcionais, né? E depois, no decorrer aqui, a gente vai explicar como funciona o orgonite, né? Por que a gente pode usar. Se tiver pergunta que o pessoal mandou, a gente também responde. Então, a história do orgonite, sinteticamente, é essa. Lógico, ela é muito mais rica do que isso. E tem vários, vocês podem ir no Google, lá tem bastante informação. Façam um pouco de filtragem lá, porque tem bastante coisa ali. Tem muita coisa loucura. Que é melhor. Mas assim, um passar longe. Porque essa parte, vamos dizer, essa parte de construir o orgonite hoje, né, é a Arlete que constrói. Nós, por formação profissional, nós temos uma receita, né, todos os ingredientes que vai. A gente, para poder proporções corretas. Porque a única coisa que muda nesses caras aqui é o volume. Sim, a proporção é sempre a mesma, só muda o volume. Se você tem domínio, só muda o volume. Sim. Quer dizer, você vai proporcionalmente naquele volume colocar. Né? Coloca a imaginação para funcionar. Porque é feito de ponta cabeça. Então, assim, eu fico imaginando como ele vai ficar depois de pronto. Então, eu já tenho que mais ou menos imaginar a quantidade que vai de transparência, o cristal que vai compor aquilo tudo, as camadas para não ficar uma coisa, né, esteticamente tem que ficar bonita, né? Então, na hora que eu tiro do molde, é uma surpresa. Assim. Cada um é uma surpresa. Sim, e não dá para errar, né? E além de ser funcional, ele tem que ficar bonito. Né? Então, tem tudo isso. E a parte das cores também. Eu vou misturando Isso fica com ela porque eu tenho mão de pedreiro, né? Mão de pedreiro com gosto de americano. Então, a coisa meio... Mas é uma paixão que a gente tem paixão no que a gente faz. Sim. Então, a Arlete tem todo esse feeling, essa sensibilidade, né? Até porque ela é artista plástica também. Então, hoje não dá mais tempo da gente montar junto. Antigamente nós sentávamos na bancada, nós dois fazíamos. Hoje eu tenho que fazer o acabamento, eu cuido de todo o resto, tenho que comprar produto, tenho que manter a internet funcionando, sabe? É um pequeno negócio, mas ele dá mão de obra. Você sabe disso, né? Você tem que correr atrás de um monte de coisa, né? Mas o talento que você está vendo aí é dela. Eu só deixo ela maluca, eu só vou inventando os troços, vou inventando, jogo na mesa dela, falei, te vira, tá aqui a receita, faz. Não, e é gostoso porque tu cria muita temos coisa. Aqui, ó, esse cara aqui. Isso é famoso. Esse aqui é o combo do sono, esse cara aqui. Aqui tem um cone também. É um cone, Se a Orgonite Nova Era fosse uma padaria, esse aqui era o cacetinho. Isso aqui são os nossos pingentes, né? O mais vendável, na realidade, é o primeiro, né? É o que a gente mais vende o combo pela do sono situação que as pessoas têm. É o carro-chefe de vocês. É a pastilha do sono, o combo do sono. Você sabe que eu vi lá na PUC, lá no teu stand, você tem orgonites grandes também, nós também temos. No nosso caso, são os que menos saem, na verdade, né? Só que a gente tem que fazer porque você tem que mostrar para as pessoas que você tem domínio de todo o processo. Sim. Né? Então, nós temos 1 ou 2 moldes que a gente não testou ainda. Acho que tem um molde grande do Manube, que acho que vai dar uns 15 quilos. E acho que eu não vou passar muito disso, né? Pode fazer o orgonite do tamanho que você quiser. Sim. Né? Não o tem problema limite. todo é que você tem que fazer um produto que seja funcional para as pessoas que tenham um custo acessível, né? Então, é por isso que a gente se preocupa com isso tudo também. Não, isso é muito importante. Mas agora eu gostaria que vocês explicassem o funcionamento do orgonite. Né? A gente já entendeu de onde ela veio, mas eu acho muito importante explicar como ela funciona. Deixa eu pegar... o cone é bom para explicar. Isso aqui é para aquela câmera lá? Isso. Isso. Bom, então vamos lá, gente. Nós já mostramos como o orgonite é construído. Esse cara aqui, na verdade, é uma antena. Ele seria... assim, vamos dizer, para o mundo da eletrônica, uma antena transceptora. Você sabe que a antena transceptora, ela recebe... e transmite. Só que esse cara recebe e transmite no mesmo site. Ou seja, é uma omni-channel, ou seja, um omnicanal. Ou seja, ela é 360 graus porque eu estou trazendo energia aqui para dentro.
Então vamos ver como é que funciona um orgonite. Por exemplo, esse cone aqui, que nós temos, ele pesa 335 gramas, ele tem um campo vibracional de aproximadamente 150 metros quadrados, que dariam 400 e poucos metros cúbicos, né? Como é que o orgonite funciona? Ele é uma antena. Tudo que está aqui do lado, tudo que está aqui do nosso lado é energia, e a energia carrega tudo. E nós temos frequências. Boas e ruins. Principalmente as ruins, né? Isso aqui, como é uma antena transceptora, que ela vai pegar frequências diferentes, vai juntar as frequências, como numa antena transceptora, e vai colocar de volta numa nova... É como você faz no FM, no AM, aquela coisa toda, né? Então, isso aqui faz a mesma coisa. Ele vai pegar toda a energia que passa pelo campo vibracional, vai absorver essa energia. Orgonite, gente, não trata energia. Se alguém diz para você que orgonite... A gente às vezes fala energia assim para deixar um pouco mais... Para facilitar o público, mas não é o termo correto. E aí ele está carregando o quê? As frequências. O que eu trato, o que o orgonite trata são as frequências. As frequências. Então aqui os metais começam a fazer a compactação, metal é um péssimo acumulador de energia, e aqui eu estou cheio de cristal piezoelétrico. Quando você comprime um cristal piezoelétrico, ele passa a conduzir corrente elétrica. O cristal piezoelétrico, né, é um cristal de quartzo sob pressão. Isso. É que não, na verdade, o cristal piezoelétrico é que ele difere dos outros. Nós temos 32 classes de cristais e nós podemos usar 22 que são piezoelétricos, né? O pessoal mais antigo vai reconhecer, lembra dos radinhos internacional? Aí tinha um cristal enorme enrolado, não tinha um anel de cobre? Então, aquilo lá é um cristal piezoelétrico. Ele é um ótimo transmissor, ou seja, a corrente elétrica passa por ele facilmente. Ele tratou a frequência, o metal compactou a frequência, ele tem que botar a energia para fora, a energia não pode ficar aqui dentro. Esses caras estão conduzindo corrente elétrica, são os cristais. Como na antena transceptora, ele faz a transformação através, de novo, dos cristais e modula para o ambiente uma frequência, o orgonite modula entre 4 e 10 Hz. Entendeu? Não interessa se a frequência veio a 780 Hz, 600 Hz, 500 Hz, ele vai modular na faixa de 4 a 10. E por que é interessante isso? A gente falar nesse ponto. Porque a maioria das pessoas não se deu conta, né? Porque o ser vivo, o ser humano, não só o ser humano, mas todos os animais do planeta, cara, nós somos uma estação de rádio. Já parou para pensar nisso? Nós somos uma estação de rádio. Porque você pode modular várias frequências. E todas as frequências têm influência positiva ou negativa na gente, né? Eu posso ser contaminado frequencialmente por um ambiente, assim como eu posso contaminar um ambiente com a minha frequência, né? Então, o que o orgonite faz? Ele repara isso tudo e devolve a minha frequência nativa. Então, o pessoal deve lembrar da ressonância de Schumann, né? Que ela é uma pulsação que acontece no planeta, que é causada principalmente pelos distúrbios meteorológicos, né? Raios e tal, que ele mantém essa frequência, que é 7,83 vezes por segundo, se chama ressonância de Schumann, que foi descoberta lá pelo cientista, acho que era alemão, Wilfried Otto Schumann, lá por 1950 alguma coisa. Ele descreveu matematicamente, uma galera anos depois descobriu cientificamente com equipamentos e deram ressonância de Schumann em homenagem ao cientista. E uma coisa bem interessante, a ciência vem quebrando vários paradigmas em relação à medicina tradicional, que está jogando na cara da medicina tradicional a medicina tradicional milenar dos povos, né? E o que acontece é o seguinte, as frequências, todas essas frequências, elas têm uma interferência sobre o ser humano. Em condições de zero ressonância de Schumann, a gente não viveria nesse planeta. O nosso corpo, o nosso estado físico, mental e espiritual foi feito para morar nesse planeta com essa frequência. Com essa frequência. A frequência de Schumann muda às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí tem uns doidos que dizem que a ressonância de Schumann está em 500 Hz, 600 Hz. Não, é uma loucura. Nada disso, né? Então, o orgonite participa positivamente desse ambiente, mantendo, por exemplo, aqui agora nós estamos aqui, um ambiente legal, saudável, porque nós estamos modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente, que é uma frequência muito rápida para nós,
e está devolvendo uma frequência que deixa a gente mais calmo, baixa estresse, baixa ansiedade, ajuda a dormir, por aí vai. O orgonite é um dispositivo. Cara, assim, ó, eu sou apaixonado por esse troço, então... Não só apaixonado, mas um profundo conhecedor. Pesquisa né? faz Muita diferença. pesquisa, E eu muito acho conhecimento. que o segredo da saúde do ser humano está na frequência, gente. Sim. Está sendo descoberto várias situações, né, os cientistas estão colocando e as pessoas ainda duvidam. Eu digo, gente, a gente não inventou isso existe, pesquisa, enfim, né? Eu já, digamos assim, eu já me curei, né, de situações difíceis, né, que ainda não existe cura. O orgonite me ajudou profundamente nisso. Então, a gente indica isso para a pessoa usar diariamente. Né? Então, diariamente e noturnamente, porque ela vai dormir com o orgonite e vai usar o seu orgonite em forma de um pingente, por exemplo, para manter essa frequência. Então, fica muito difícil a pessoa baixar a sua frequência e adoecer. Então, é bem mais difícil realmente, porque vai manter aquela frequência saudável. É muito importante. É muito importante. O que acontece para que as pessoas sejam saudáveis, as coisas são mais simples do que parece. Né? Então, nós temos que tomar alguns cuidados sempre. Como a Arlete falou, as pessoas às vezes não entendem ou não acreditam no que a gente... Você vai numa feira, você explica para as pessoas como é que funciona o orgonite. Aí a gente tem 3 explicações, a curta, a média e a avançada. Porque, cara... E é interessante, você começa a falar sobre orgonite na feira, legal, bacana, tu vai indo. Aí quando tu entra na área da saúde, cara, parece que as pessoas emburrecem na hora, Sim. se perdem e vão embora. Eles não querem escutar, é uma coisa assim absurda. É porque elas não acreditam. Não é nem que elas não acreditam, elas querem algo simples, fácil e rápido. E mágico. Não existe. Primeiro que não existe. Outra, uma explicação curta. Às vezes satisfaz. Sim, e nós, como conhecemos muito, às vezes a gente quer fazer uma explicação muito robusta e acaba bagunçando, porque a pessoa não tem base para suportar aquele verdade. Conhecimento. Tanto é que nas feiras, normalmente para as pessoas um pouco mais, a pessoa da nossa idade, que nós não somos criança, normalmente a Arlete, vamos dizer que ela consegue... A Arlete tem um jeitão de falar, porque como ela é terapeuta, né? E, cara, assim, a minha vida toda foi a parte técnica, cara, então sabe, o meu vocabulário meio fica preso nisso daí, eu procuro, sabe, eu me policio nas feiras para tentar, sabe, tentar achar um jeito mais fácil de falar, mas às vezes eu não consigo, porque tem determinadas coisas que não tem como explicar com muita simplicidade. Exatamente. E a gente começou a abolir um monte de explicações no meio dos processos, porque começa a envolver parte técnica, parte científica e tal, não e importa para uma pra feira eles, não interessa. Né? Para uma feira não interessa. São informações que são muito relevantes para um curso. Num curso, isso. Sim, mas para uma explicação rápida para um consumidor, para você que gostaria de ter um orgonite, para você que gostaria de saber um pouquinho sobre orgonite, é necessário uma explicação curta e rápida. Mas, infelizmente, o nosso tempo hoje está acabando e eu vou pedir para vocês darem pelo menos uma dica que as pessoas podem usar. Algo simples e direto para quem não conhece orgonite, para que ela pode utilizar o orgonite na vida dela? Bom, o orgonite você pode usar em todas as suas atividades. Você coloca um pingente para estar na rua no dia a dia, você coloca um orgonite daquele tamanho no teu veículo, você coloca o orgonite daquele tamanho no teu veículo, você coloca um combo do sono no teu quarto para você ajudar a dormir, você pode colocar um orgonite maior na tua casa, leva para o teu espaço de trabalho, entendeu? O que acontece? O orgonite vai manter aquele espaço, aquele local sempre com a sua frequência nativa. Ou seja, ele vai ajudar a melhorar a sua saúde, a manter a sua saúde estável, frequencialmente. O nosso corpo, quando está num ambiente saudável, que a frequência é saudável para ele faz um monte de coisa legal sozinho. A gente só precisa dar uma chance. E baixa a ansiedade, né? Que todo mundo é ansioso hoje. Então, ajuda nessa questão da ansiedade e da boa qualidade do sono, que é a coisa mais importante. Eu até ia falar sono é saúde e tranquilidade. É isso que a gente precisa. Ajuda na ansiedade, ajuda na depressão, Sim. Qualidade de sono. Dores localizadas, você pode aplicá-lo.
né? Energizar sua água, limpar seus Sim. alimentos. Olha, é uma infinidade. É uma infinidade, realmente. Tem de utilizações. aquele experimento que a gente faz, você coloca um orgonite em cima de um copo d'água e põe no Põe freezer, no freezer. e vai montar aquele vórtice, você vê que ele interfere na estrutura da... Ele interfere frequencialmente na água, que a água é o elemento mais estranho que existe no universo, né? E a gente depende dela. Então, o orgonite, cara, é assim, ó. A gente pode ficar aqui umas 2 semanas conversando. Tem bastante coisa, né? Como você falou, nós publicamos um PDF que as pessoas estiverem interessadas, entra lá no meu WhatsApp e a gente dispara. São 40 páginas e eu vou mudar ele todinho agora de novo, né? Eu só estou, sabe, arrumando um pouquinho de mais paciência para você, porque esse meu texto já tinha umas 60 páginas, eu reduzi para 40, agora ele vai para umas 100 agora. Vai para uma 100. E aí, É um livro. E a partir Sim. daí vai ser montado um e-book, né? Para a gente poder distribuir Sim, gratuitamente para as gratuitamente. pessoas, né? Sobre orgonites e tal, sobre esse dispositivo maravilhoso. Então, infelizmente, estamos Eu sei como é que é a chegando televisão. no fim desse nosso programa. A todos vocês que estiveram até aqui, qualquer dúvida, qualquer informação extra que precisem, vocês podem entrar em contato comigo ou com o Luiz. Os nossos contatos aparecem aqui na tela. E gratidão. Até o próximo Papo de Terapeuta.